Boa tarde a todos. Temos hoje connosco o Dr. João Pinho de Almeida, que todos conhecem como Secretário de Estado da Administração Interna. Eu não vou fazer muitas apresentações em relação às funções que o nosso amigo desempenha hoje em dia. Vou só chamar um pouco a atenção para o seu passado profissional e político. O Dr. João Pinho de Almeida é jurista, licenciado em Direito, com uma incursão agora também na Economia, que eu sei que está a fazer um mestrado na área de Economia, no ISEG, interrompido certamente por causa das funções que exerce, e foi deputado em várias legislaturas na Assembleia da República. Desde meio do mandato deste Governo exerce estas funções, e é no âmbito do exercício dessas funções que nós pedimos aqui que nos venha fazer uma breve dissertação sobre as suas principais medidas que tem tomado no âmbito do cargo que exerce. João, por favor. Muito obrigado, Luís. Eu não vou fazer diferente dos oradores que nos têm vindo visitar aqui nestes almoços do IDL. O primeiro agradecimento é naturalmente para o IDL, na pessoa do Presidente do Conselho Diretivo. Eu não vou fazer diferente, sendo eu próprio membro do Conselho Diretivo, é sempre uma circunstância um pouco diferente, mas é uma boa oportunidade para salientar o trabalho que o Luís tem feito e que o IDL tem feito, e a dinamização deste braço de debate político que o IDL ao longo do tempo tinha perdido um pouco e que felizmente recuperou, a par de outros, e que tem feito com que o Instituto hoje em dia tenha essa dinâmica claramente diferente do que foi acontecendo, por mil e uma dificuldades que nós vivemos e conhecemos. Portanto, é ainda mais reconfortante podermos viver estes momentos, e isso deve-se muito à liderança que o Luís imprimiu no Conselho Diretivo do IDL, e queria aqui também testemunhá-lo. Relativamente ao que me foi pedido hoje, no âmbito do Ministério da Administração Interna, as competências estão divididas, e no âmbito da Secretaria de Estado da Administração Interna temos várias áreas, e seria impossível falar aqui de todas elas em conversa com o Luís. Definimos aqui um âmbito que ainda assim é um pouco vasto. Eu falarei um pouco de cada uma das duas áreas que escolhemos, ficando depois disponível para outras questões destas áreas que certamente não vou abordar, e eventualmente de outras áreas que tenho responsabilidade no Ministério da Administração Interna e que não escolhemos para esta conferência. As que escolhemos são duas áreas no âmbito. O MAI tem competências na área do security e do safety. Nós normalmente temos várias definições para cada conceito em inglês. Este deve ser dos poucos que nós temos, que temos apenas uma palavra para definir aquilo que, na linguagem, em língua inglesa, e portanto nos conceitos anglo-saxónicos, claramente são duas áreas diferentes. O security e o safety, nós chamamos segurança a tudo, e portanto chamamos segurança tanto a matérias policiais como a matérias de proteção civil ou de segurança rodoviária. Claramente, estas duas, que são as que vou falar hoje aqui um pouco, são áreas de safety, e, portanto, nós não estamos a falar de forças ou de serviços de segurança, nós estamos a falar de missões de serviço público na área da segurança, conceito em língua portuguesa, mas com características bastante diferentes das funções policiais. E, portanto, a experiência que aqui partilho é um pouco a experiência de quem, tendo assumido funções a meio de um mandato governativo, teve que definir e trabalhar essas áreas. E, portanto, eu acho que a primeira responsabilidade de quem assume funções nessas circunstâncias é não querer fazer história, é muito importante. Provavelmente qualquer responsável governativo que tenha um horizonte de mandato inferior a 2 anos, se quiser fazer história, as coisas vão correr mal. E provavelmente vai conseguir fazê-la. E não será pela positiva, e portanto um bom princípio inicial é esse. Perceber que quando se assume uma pasta a meio de um mandato é fundamental apreender desde logo um conceito importante, que é o da continuidade do Estado. Há certamente coisas que já vinham de trás e que é importante que continuem, há certamente coisas que nós vamos iniciar e não vamos ter a oportunidade de concluir, e devemos deixar em estado de quem venha a seguir possa concluí-las e possa trabalhá-las. Isso também é muito importante. Nenhum mandato ao nível das funções governativas é suficientemente importante
para que alguma coisa termine e acabe com esse mandato. Certamente há coisas que vão continuar, há coisas que se vão iniciar, mas convém não ter essa noção de que o mandato corresponde efetivamente a uma era em qualquer uma das áreas, e isso certamente não acontecerá nestes 2 anos de segurança rodoviária e de proteção civil. E, portanto, aí, dentro dessa lógica de continuidade, nós temos, em primeiro lugar, de identificar aquilo que, de facto, vem a acontecer e que não podemos prejudicar, e que temos que manter o ritmo, independentemente, em alguns casos, podermos ponderar o rumo e fazer alguns acertos, e identificar depois daquilo que é a nossa análise, isso sim, cada membro do Governo deve transpor para a ação governativa aquilo que é a sua análise, identificarmos no papel do Estado, naquilo que são as funções do Estado, o que é que efetivamente pode melhorar. Olharmos para as falhas de mercado e para falhas do Estado e procurarmos onde é que temos caminhos para poder corrigi-las, apreendermos conceitos de eficiência e de equidade e percebermos onde é que podemos aumentar a eficiência, onde é que podemos promover maior equidade, para assim tentarmos, isso sim faz sentido, cumprir um objetivo de, do ponto de vista das funções do Estado, terminarmos o nosso período em que estamos nestas funções com um melhor output do que aquilo que existe quando entramos. Nesse sentido, nas áreas da segurança rodoviária e da proteção civil, há exemplos de tudo isto. Começando pela segurança rodoviária, Portugal é um país tradicionalmente visto do ponto de vista europeu, e isso tem tradução estatística, como um dos piores países da sinistralidade rodoviária. Nós temos, e tivemos durante muitos anos, um número de mortos na estrada sem paralelos em baixas de guerra, portanto, uma coisa perfeitamente inaceitável do ponto de vista daquilo que é uma política pública que se exige que tenha resultados ao nível da segurança rodoviária. Temos tido, de há 10 anos para cá, uma evolução muito positiva. E, portanto, a primeira coisa dentro daquela lógica de continuidade era não achar que se ia fazer uma nova política de segurança rodoviária e que agora é que se ia resolver o problema das mortes na estrada. Era perceber que se nós vimos a descer há 10 anos, se o ano passado, ou melhor, se em 2013 tínhamos sido o segundo país que mais tinha reduzido o número de mortes na estrada na União Europeia, que o caminho era exatamente seguirmos por aí. E, portanto, felizmente, nós voltámos a ser o segundo país com maior redução do número de mortes na estrada em 2014, o que faz com que no conjunto dos 2 anos sejamos o melhor, porque o primeiro mudou. Nós continuámos a ser o segundo, mas o primeiro não foi o mesmo nos 2 anos. Num ano foi a Eslováquia, no outro, se não estou em erro, foi a Estónia, e, portanto, nós fomos nos 2 anos o segundo, e, portanto, nos últimos 2 anos fomos o país que mais reduziu o número de mortos na estrada. E, portanto, era perceber que, tendo havido uma alteração recente ao Código da Estrada, havia que valorizar essa alteração do Código da Estrada, não pensar em ir fazer outra revisão do Código da Estrada para ser a revisão do Código da Estrada deste Secretário de Estado e, portanto, repensar tudo aquilo que tinha acabado de ser pensado. Havia uma Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária que tinha acabado de ser revista, que tinha o horizonte de 2015, portanto, para terminar este ano. E, portanto, o que era importante era, do ponto de vista do acompanhamento dessa estratégia, montar uma estrutura de pilotagem que permitisse atingir os objetivos que já estavam definidos e não pô-los em causa. E isso tem como objetivo quantitativo nós conseguirmos reduzir o número de mortos na estrada a um nível que felizmente conseguimos reduzir com um ano de antecedência. Queríamos a nível quantitativo algo que vai ser mais difícil, que era estarmos nos 10 países com melhores indicadores ao nível da segurança rodoviária. É difícil porque nós melhorámos muito, mas outros países também melhoraram e, portanto, é mais difícil de assim chegarmos a esses 10 países, mas já estamos na casa dos primeiros 15 e, portanto, na primeira metade daquilo que é a realidade da segurança rodoviária na Europa, o que é uma evolução extraordinária em relação àquilo que era a tradição portuguesa. E, portanto, nós concentrámos-nos nisso. O que é que quer dizer apanhar a estratégia que termina em 2015 e concretizar os seus objetivos? É perceber quais eram os grandes projetos e o que é que era preciso fazer para que cada um se concretizasse e fazer com que tudo isto tivesse uma lógica comum e não fosse um desgarrado de medidas. E, portanto, nós temos como identificado um dos maiores problemas na sinistralidade rodoviária em Portugal é que nós conseguimos reduzir muito mais a sinistralidade fora das localidades do que dentro das localidades. Temos uma resistência muito grande à redução
da sinistralidade dentro das localidades. E, portanto, era fundamental trabalhar no sentido de conseguirmos algo que felizmente concretizámos ontem, de termos o primeiro projeto piloto trabalhado entre o Estado Central e as autarquias no sentido de podermos desenvolver os planos municipais de segurança rodoviária. Algo que está há muito tempo definido, mas que tem um nível de execução inferior a 10% dos municípios do país, ou seja, a esmagadora maioria dos municípios do país não tem plano municipal de segurança rodoviária. A esmagadora maioria dos municípios do país também não tem técnicos no município habilitados a desenvolver um plano municipal de segurança rodoviária. Portanto, nós podíamos continuar a fazer estratégias, resoluções de Conselhos de Ministros, planos, a dizer que têm que se fazer planos municipais de segurança rodoviária, que eles iam continuar a ser inexistentes, porque não havia nas autarquias quem tivesse essa capacidade. Portanto, o trabalho que se fez foi selecionar uma comunidade intermunicipal, apanhar aquilo que uma comunidade intermunicipal pode ter de bom do ponto de vista da coordenação, trabalhar com os 11 municípios dessa comunidade intermunicipal e juntar-lhe o know-how técnico da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. E fazer o primeiro projeto piloto que, em 6 meses, vai desenvolver os planos municipais de segurança rodoviária desses 11 municípios. No caso é CIM da Lesíria do Tejo. E, portanto, passa por uma coisa simbólica, que é identificar o principal ponto negro em cada um dos municípios. Promover a solução técnica de correção daquilo que seja a causa identificada para a existência daquele ponto negro. E, ao mesmo tempo, desenvolver o Plano Municipal de Segurança Rodoviária. Ao fim deste projeto piloto, nós vamos analisar os resultados para podermos introduzir na próxima Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária uma medida que abranja todos os municípios do país, mas já não de uma forma programática e panfletária de dizer vamos fazer planos municipais para todos, mas sabendo claramente como é que se articula aquilo que é o conhecimento técnico ao nível central, aquilo que é o conhecimento da realidade ao nível local e aquilo que pode ser a solução da conjugação de ambas as coisas. Numa lógica também de que isto não pode ficar permanentemente nesta relação e, portanto, os técnicos centrais que vão trabalhar com a CIM da Lesíria do Tejo neste exemplo, vão formar em cada um dos municípios um técnico que a partir daqui desenvolva esta política local de segurança rodoviária. Outro plano é agarrar num projeto que vinha de anos e anos da Carta por Pontos. Toda a gente falava da Carta por Pontos há 10, 15 anos em Portugal e todos os países da Europa, entretanto, tinham criado a Carta por Pontos e em Portugal continuava a existir, como continua a existir, e basta ver alguns comentários, excelentes razões para não se fazer. E isso é o que acontece normalmente em Portugal, portanto, como há excelentes razões para não se fazer, deixa-se de ponderar as razões de fazer e principalmente de pesar umas com outras. Nós não fizemos só porque os outros países fizeram, nós fizemos porque consideramos que Portugal beneficiará muito, em termos de segurança rodoviária, de ter um sistema de cassação de cartas que as pessoas percebam. E temos muitas dúvidas da eficácia de um sistema de cassação de cartas que tem uma sanção final que é um dia o condutor pode ficar sem carta, mas ninguém sabe como é que esse dia surge, quando é que isso acontece, o que é que cada uma das infrações contribui para que assim seja e, portanto, todo o sistema até à consequência é dominado pelo Estado como o Estado gosta. Sem transparência, sem o cidadão saber, sem o cidadão poder contactar e, no fim, o Estado usa todo o seu potestas para cassar a carta ao infrator sem este, pelo meio, ter percebido o que é que lhe estava a acontecer. Obviamente que o sistema por pontos é muito mais percepcionável. E é percepcionável se tiver, ao mesmo tempo, a criação de um mecanismo de interação com o cidadão. Foi por isso que, antes de apresentarmos a proposta de lei da criação da Carta por Pontos, nós criámos o Portal das Contraordenações. Ainda antes da discussão da Carta por Pontos, qualquer cidadão, já neste momento, mesmo com o sistema atual, pode, online, saber perfeitamente qual é a sua situação, quer do ponto de vista dos processos ativos, quer do ponto de vista do cadastro. E, portanto, saber claramente quais são os riscos que corre, quais são as infrações que contam para uma determinada consequência e, portanto, assim ter consciência de qual é a sua situação, sendo que esta solução informática evoluirá no futuro próximo para a interação dentro do processo contraordenacional e, portanto, para tudo aquilo que eram atos hoje em dia praticados ou por via postal ou por via eletrónica, ou por via presencial nos postos da GNR ou nas quadras da PSP, poder ser feita online, ao nível das contestações, da apresentação de testemunhas, de carregar dados para o processo,
tudo isso poder ser feito online. E depois introduzir um sistema de pontos, vou detalhar só algo nesta área, porque penso que tem interesse um sistema de pontos em que a relação do Estado com o cidadão não seja uma relação exclusivamente punitiva. Parece-nos que, do ponto de vista pedagógico, que é aquilo que se pretende com uma medida como estas, que haver consequências para os infratores, mas haver também consequências para os não infratores, é um sistema muito mais eficaz do que haver exclusivamente consequência para os infratores. E, portanto, num sistema de carta por pontos, é possível perder pontos, mas também é possível ganhar pontos. E é possível a quem perdeu pontos recuperá-los em função de uma evolução no comportamento e, portanto, de uma alteração do ponto de vista do comportamento. Portanto, todos começam com um determinado número de pontos, em função das infrações podem vir a perdê-los. O sistema não termina apenas com a cassação, tem mecanismos intermédios e, portanto, permite que aos 4 pontos o infrator possa manter a carta desde que frequente uma ação de formação e que aos 2 pontos possa manter a carta através da repetição do exame teórico de condução. E, portanto, isso permite não só uma gradação, como permite também um muito maior conhecimento e uma lógica muito mais pedagógica do sistema. Depois permite outra coisa, que no sistema atual não era possível, que era discriminar negativamente aqueles que são os comportamentos considerados mais graves a cada momento. Hoje em dia, todas as multas muito graves são igualmente muito graves, seja por consumo de álcool, seja por falar ao telemóvel. As graves, a mesma coisa. O sistema de pontos permite tirar mais pontos por aquilo que se considera que é mais, que faz mais sentido punir num determinado momento e tirar menos pelas outras. Ou seja, uma infração muito grave por álcool pode tirar mais pontos do que uma infração muito grave por falar ao telemóvel. É isso que está previsto na proposta de lei e, portanto, fazer essa distinção. Permite também o sistema da carta por pontos acabar com uma coisa que até hoje existia e que acontece às vezes na conciliação entre os regimes contraordenacionais e os regimes penais em Portugal, que é aquilo que em linguagem comum se diz do crime compensar. Porquê? Porque as contraordenações contribuíam para o sistema de cassação de carta, os crimes rodoviários hoje em dia não contribuem. Portanto, quem cometa um crime rodoviário não está em risco de perder a carta, quem cometa uma contraordenação rodoviária está em risco de perder a carta e aí unificamos o regime. Se o número de pontos reduzidos por contraordenação, o número de pontos máximo é 5, um crime rodoviário passa a ter uma redução de 6 pontos e, portanto, uma consequência também ao nível da suscetibilidade de cassação de carta. Outra medida importante no contexto da segurança rodoviária tem a ver com o sistema de controle de velocidade e tem também a ver com a lógica pedagógica de uma política pública de segurança rodoviária. Nós, na definição dessa política, ao nível da velocidade, que é um fator de risco associado à sinistralidade rodoviária, podemos ter 2 tipos de conjuntos de incentivos na definição da política pública que queremos. Se nós queremos caçar multas, nós fazemos uma política em que o objetivo é que o condutor não saiba que há controle de velocidade, nós possamos apanhar a infração e daí captemos a maior receita possível para o Estado. E, provavelmente, do ponto de vista da alteração de comportamentos, isso poderá ter efeito naquele condutor que foi apanhado naquele dia. E, portanto, tem um alcance limitado aos que vêm a ser apanhados em contraordenação. Se fizermos um sistema que tem como objetivo a fiscalização e a pedagogia relativamente ao cumprimento dos limites de velocidade, nós vamos fazer um sistema visível, perfeitamente conhecido, em sítios pré-definidos e em sítios pré-definidos em função dos fatores de risco que foram anteriormente estudados. E, portanto, nós conseguimos, menos receita provavelmente, mas conseguimos que muito mais gente passe pelo crivo de um sistema que tem como objetivo alterar comportamentos e, neste caso, alterar comportamentos de risco. É nisso que consiste o sistema Syncro, de 50 localizações para 30 radares que vão rodando por essas 50 localizações, que vão ser instalados em todo o país e que são um mecanismo de controle de velocidade que vem já na lógica daquilo que hoje em dia é praticado pelas forças de segurança, que regularmente publicitam os locais em que vão fazer as suas operações de controle de velocidade, numa lógica, como disse, muito mais pedagógica do que de caça à multa. E, portanto, qual é a ideia do ponto de vista da política de segurança rodoviária? É nós apreendendo um caminho, ou apreendendo os resultados de um caminho positivo que venha a ser feito, conseguirmos
dar alguns acrescentos nesta lógica de relação pedagógica com o utilizador de automóvel, com o peão, com o utilizador de bicicleta. Isso veio muito também da última alteração ao Código da Estrada, das zonas de coexistência, de promover boas políticas do ponto de vista da mobilidade e da conciliação da utilização de diversos meios de transporte, mas que não corra um de dois riscos que as políticas públicas têm. Uma é de ser impositiva e, portanto, querer determinar os comportamentos dos utilizadores do meio urbano, aquelas políticas do género de agora vai andar toda a gente de bicicleta, agora vai andar toda a gente de transporte público, agora ninguém vai andar a mais de não sei quanto. Mas essas políticas têm o sucesso que conhecemos, nulo, ou então a lógica punitiva de dizer, então não andam, vai toda a gente a ser punido e ocultar completamente a componente pedagógica. Achamos que aqui faz sentido seguir por este caminho e por isso definimos, eu disse que ia voltar a falar da questão da teoria dos ciclos eleitorais, para dizer o seguinte: definimos que, feita a monitorização da estratégia que acaba este ano, nós vamos desenvolver o trabalho técnico todo da próxima estratégia, que será de 2016 a 2020, prazo em que terminam as atuais metas europeias de redução da sinistralidade a que Portugal está vinculado. Faremos todo o trabalho técnico para que a interrupção ou a sucessão entre legislaturas não faça com que um governo que entra passe o primeiro ano a preparar uma estratégia que não foi tecnicamente trabalhada pelo governo anterior. Não vamos fazer outra coisa que é aprovar essa estratégia, porque isso fazia com que o governo que entra ficasse um ano a redefinir, por não concordar, aquilo que tinha sido definido pelo governo anterior. Portanto, o que faz sentido na sucessão de governos é fazer todo o trabalho técnico e deixar a decisão política para quem entra. E, portanto, quem entrar, seja quem for, em outubro deste ano, saberá que, do ponto de vista da segurança rodoviária, os dados estão tratados, as opções estão em cima da mesa, as políticas públicas que poderão ser adotadas na estratégia estão elencadas e, portanto, tem perfeita possibilidade de, até ao final do ano, aprovar uma estratégia e pô-la em prática em janeiro de 2016. Na área da proteção civil, nós lidamos com uma realidade muito específica em Portugal e que nos convoca para a interpretação de um princípio fundamental também nas políticas públicas, que é o princípio da subsidiariedade. Nós temos um sistema de proteção civil que assenta no seu principal agente, que são os bombeiros, que em Portugal, na sua esmagadora maioria, são bombeiros voluntários detidos por associações humanitárias. Ou seja, não são funcionários do Estado, não dependem do Estado, não têm vínculo ao Estado. E, portanto, é fundamental, a primeira opção de políticas públicas em matéria de proteção civil é saber se o país quer profissionalizar o elemento fundamental da proteção civil, ou se numa lógica subsidiária reconhece a importância de já existir capacidade instalada em todo o país e conseguir aproveitar o que isso contribui para o desempenho da missão, conseguindo, naturalmente, estabelecer as regras para que isso corresponda ao que, a cada momento, é definido como essencial nas missões de proteção civil. Do meu ponto de vista, isso é duplamente interessante para o Estado. Muito dificilmente o Estado montaria um sistema de bombeiros nacional, profissional, com a eficiência do que já existe e, certamente, se o fizesse, falo-ia com um custo muito superior ao que tem o financiamento que hoje em dia atribui aos bombeiros voluntários em Portugal. Por isso, mais uma vez, o que era fundamental? Ter critérios transparentes para este financiamento, ter um sistema adequado do ponto de vista da fiscalização e conseguir aumentar o financiamento no sentido desse reconhecimento. Foi o que fizemos com uma lei que apresentámos no Parlamento esta semana de financiamento das associações humanitárias detentoras de corpos de bombeiros. O que é que nós fizemos? 5 critérios claros. Os bombeiros são financiados em função da área que cobrem, do número de habitantes da população dessa área, do índice de risco da área em que atuam, do número de elementos que têm o seu corpo de bombeiros e das ocorrências a que responderam no ano anterior. 5 critérios claros e transparentes. E é com base nestes critérios, numa fórmula com base nestes 5 critérios, que todas as mais de 400 corporações de bombeiros voluntários do país recebem o seu financiamento. O bolo total foi aumentado num valor que nos pareceu justo neste momento e possível dentro das restrições que o Estado tem, em 12%, o que é um valor, para as atuais circunstâncias, muito significativo. E podia ser feito assim, e portanto quem ia receber mais, quem ia receber menos, ia receber menos.
Introduzimos uma cláusula de solidariedade porque é público que há inúmeras corporações de bombeiros do país que atravessam dificuldades financeiras e, portanto, não nos pareceu lógico, e aí é que o Estado, quando intervém, tem que saber, quando faz alguma distorção daquilo que era a mera aplicação de critérios, deve saber em nome do que é que os faz e com que limites é que os faz. Em nome dessa estabilidade financeira, nós introduzimos uma cláusula de que todos os corpos de bombeiros aumentam pelo menos em 3% o seu financiamento anual, portanto ninguém reduzirá, ainda que a aplicação da fórmula assim resultasse, e fizemos um teto superior também para que o aumento da despesa não fosse exponencial e para que este plafond mínimo não resultasse num aumento de despesa e, portanto, ninguém baixa mais ninguém aumenta menos de 3% do valor do ano passado e também ninguém aumenta mais de 25%, mantendo assim o valor equilibrado, com uma lógica de solidariedade, introduzindo progressivamente esta lógica de critérios transparentes. Por outro lado, reforça-se aí muito a fiscalização, porque se o Estado está disponível para reconhecer quem na sociedade desempenha determinada missão e para financiar essa missão, a contrapartida tem que ser claramente uma fiscalização muito próxima e muito atenta àquilo que é a gestão de recursos públicos que estão afetos a instituições da sociedade civil. Depois, por outro lado, o Estado tem também, a Proteção Civil dava para certamente 4 almoços, podíamos tratar um mês de almoços destes sobre Proteção Civil. Eu escolheria alguns só na segurança rodoviária, outra área importante, ou duas outras áreas importantes na Proteção Civil. Uma é aquele que é o encargo maior do dispositivo de combate a incêndios florestais, que são os meios aéreos, e que tem sido algo discutido também como uma espécie de ciência oculta no âmbito da gestão de recursos por parte do Estado. O Estado teve a ideia peregrina há uns anos de criar uma empresa pública para gerir meios aéreos. E acumulou nessa empresa pública duas características da sua própria existência. Uma é não fazer a mínima ideia como é que se gerem meios aéreos. A segunda é ter muita dificuldade em saber como é que se gera uma empresa. E, portanto, acumulou-se aí a ineficiência da gestão dos meios aéreos com o despesismo da criação de uma estrutura pública totalmente desnecessária. E, portanto, nem se aproveitou aquilo que se deveria aproveitar de know-how ao nível de gestão de meios aéreos, nem se conseguiu gerir recursos públicos com eficiência. Por isso, o que se fez no início desta legislatura, e que nós temos continuado, foi definir uma estratégia de meios aéreos totalmente diferente. Definir claramente como prioridade a extinção da empresa de meios aéreos, que fechou em outubro do ano passado, e, portanto, liquidámos a empresa de meios aéreos em outubro do ano passado, e a criação de um grupo de trabalho com um horizonte de trabalho de médio prazo, que juntasse todas as entidades do Estado que têm missões de meios aéreos de interesse público. E essas áreas do Estado são a administração interna, a saúde e a defesa. E pôr as 3 áreas a trabalharem em conjunto para aquilo que deve ser um sistema público de gestão, da manutenção e da operação dos meios aéreos do Estado. Com certeza que os meios aéreos militares têm um determinado tipo de tratamento, os meios civis têm outro, mas a manutenção e a operação podem perfeitamente partilhar daquilo que seja um conceito comum da missão ou das missões de interesse público em que utilizam meios aéreos no universo do Estado. Esse grupo tem vindo a trabalhar e permite, por exemplo, entre outras coisas, que no projeto que temos de aquisição de aviões anfíbios pesados para o Estado português, a possibilidade do caderno de encargos estar a ser desenvolvido entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil e a Força Aérea. Algo que há uns anos era visto como impossível e, portanto, era muito mais fácil criar uma empresa no universo do MAI para fazer estas coisas do que ir ter com a Força Aérea e sentar 2 entidades públicas a trabalharem num mesmo objetivo. Também a operação e manutenção foi trabalhada do ponto de vista da contratação pública através de concursos plurianuais que permitem a gestão das horas ao longo dos anos e permitem, por exemplo, que o número de horas que foi consumido em 2013, ano especialmente exigente, seja compensado pelo número de horas que não foi consumido em 2014, que foi um ano com muito menor intensidade, e, portanto, gerir plurianualmente o conjunto das horas com ganhos enormes para o Estado, como é evidente, e permite também concessionar, por exemplo, frotas do Estado, propriedade do Estado, como a frota Camov, concessionando a operação e a manutenção à mesma entidade, conseguindo
poupanças anuais muito significativas também, fazendo tudo isto com um horizonte de 3, 4 anos. Qual é o objetivo? Que em 2018 esteja estabilizada uma doutrina de intervenção do Estado em missões de meios aéreos. E, portanto, que este grupo de trabalho produza aquilo que deve ser essa doutrina e dizer os meios devem ser operados por uma entidade privada, pela Força Aérea, por quem quer que seja, devem ser mantidos por esta, por aquela entidade e, portanto, toda esta contratação termina nessa fase e o Estado estará, nessa altura, habilitado a tomar decisões estruturais sobre aquilo que deve ser a gestão destes meios aéreos. Porque também não faz sentido que todos os anos, quando se chega a determinadas alturas, aparece alguém a dizer, mas porquê é que não é a Força Aérea que faz? Mas porquê é que não é assim? Não é assim porque nunca se fez esta reflexão conjunta para saber, por exemplo, e isso aconteceu, em anos que entidades públicas tiveram responsabilidade de algumas missões, essas missões saíram mais caras ao Estado do que nos anos em que entidades privadas tiveram as mesmas missões. Portanto, não vale também partir do princípio que, sendo entidades públicas a desempenhar as missões, sai sempre mais barato, porque isso nem sempre é assim. Agora, qualquer conclusão retirada sem um trabalho de base é falar de cor. Aquilo que era fundamental fazer-se foi o que se fez. Neste momento, todos os meios aéreos, sejam propriedade do Estado, sejam locados, estão contratados plurianualmente, têm contratos que prevêem essa gestão plurianual, têm responsabilidades claramente definidas dos operadores privados em relação ao Estado e foram feitas por concurso público. E, portanto, toda a contratação está assegurada para este horizonte e sabemos também que, no fim deste horizonte, o Estado estará em condições de redefinir aquilo que é a sua gestão de meios aéreos, empregos, emissões de serviço público. A última questão que queria referir relativamente à proteção civil tem a ver com um caso claro de uma falha de Estado. O Estado criou, e bem, há uns anos, a regulamentação da segurança contra incêndios em edifícios. E, portanto, criou um sistema, como sempre o Estado cria nestas alturas, extremamente robusto de fiscalizações, inspeções, certificações, documentações e, portanto, no papel era um sistema à prova de bala. Como normalmente acontece com os sistemas à prova de bala no papel, ao fim de pouco tempo de implementação tinha buracos por todos os lados e permitiu a utilização claramente perversa de um sistema. Porquê? Porque o Estado criou um sistema que é totalmente incapaz de fiscalizar. Criou um sistema que cria muito maiores dificuldades aos operadores privados no seu cumprimento do que em assegurarem efetivamente a segurança dos seus edifícios contra incêndios. E permitiu que quem tenha mais força no mercado possa atuar numa lógica de promoção de falhas de mercado. Porquê? Porque quem comercializa os mecanismos de proteção em termos de segurança contra incêndios facilmente sabe a quem vendeu e a quem não vendeu. Sabendo a quem vendeu e a quem não vendeu, facilmente pode denunciar aqueles que não compraram. E, portanto, não tendo o Estado capacidade de, originariamente, fazer as inspeções e não podendo deixar de as fazer quando há denúncias, acabava por andar constantemente atrás daqueles que não compravam os mecanismos de defesa contra incêndios a determinadas empresas. Isso é um sistema totalmente inaceitável e insustentável. E, portanto, com muitas oposições, nós trabalhamos a revisão desse regime jurídico, estamos prestes a aprová-lo, no sentido de equilibrar as exigências entre aquilo que o Estado é capaz de fiscalizar, aquilo que efetivamente funciona na prática, para que o resultado de um sistema seja a promoção da segurança contra incêndios em edifícios e não a capacidade de controle de mercado por determinados operadores que vendem determinado tipo de equipamentos ou de tecnologias. E, portanto, não será uma coisa certamente muito pacífica, mas será certamente uma coisa que se vai concluir. São áreas em que eu dei aqui alguns exemplos, normalmente não são as áreas mais atrativas do ponto de vista político, mas onde se define muito daquilo que é a atuação do Estado, de como é que o Estado deve desempenhar algumas das suas missões. Nós não estamos em áreas de conflito entre aquilo que deve ser a atuação do Estado e a atuação dos privados, estamos essencialmente em áreas em que claramente são áreas em que o Estado deve intervir. Agora, não é indiferente a forma como o faz. E, portanto, aquilo que dizia no início, a consciência de que o papel do Estado é promover determinado tipo de comportamentos
que são considerados mais adequados, não enquanto comportamentos individuais, mas enquanto contributos para o desenvolvimento de determinadas políticas públicas e o atingir desses objetivos. Que isso se faz não por imposição, mas por sensibilização e por criação de um conjunto de incentivos que permitam que, naturalmente, as pessoas vão aderindo a esse tipo de políticas. Na gestão de recursos públicos, como falámos na proteção civil, em perceber que não é por as missões serem de maior exigência do ponto de vista de serviço público, que não é tão grande a exigência do ponto de vista da boa gestão de recursos. E, portanto, não há dinheiro que não tenha que passar pelo crivo da eficiência na sua aplicação. E, portanto, não é por estarmos a falar da área da proteção civil, não é por estarmos em agosto e haver incêndios, que não há responsabilidade da parte do Estado de gerir bem contratos, de exigir responsabilidades com quem contrata, de fazer procedimentos concursais transparentes e de conseguir, assim, ter um papel de responsabilidade no desempenho das suas missões, mas também na gestão dos recursos que, em última instância, são sempre dos contribuintes. Portanto, aquilo que temos procurado é um pouco isso, dentro daquela lógica que terminava por aí, dentro daquela lógica de sabermos que alguém tinha feito bastante antes de entrarmos para que fosse possível fazermos o que fizemos e que certamente aquilo que fizemos vai ser agarrado por alguém que vier a seguir e provavelmente vai ter contributos que nós não fomos capazes de ver e de melhorar, e essa modéstia na gestão pública e no exercício de funções provavelmente é um contributo positivo que podemos dar a que as políticas públicas vão sendo mais neutras, vão tendo menos caras, mas vão tendo melhores resultados. Muito obrigado.